Carla Zambelli é intimada pelo STF dentro do plenário da Câmara. Vou passar esse comentário primeiro aqui, seguindo a sequência, como eu passei o primeiro relacionado ao aborto aqui, vou passar o primeiro comentário para a Karina Michelin. E temos aí a Carla Zambelli como alvo, ela já era alvo, né? Acho que foi até a Karina esses dias que mencionou isso, a gente já sabia que ela seria alvo mais tempo ou menos tempo. Alguém disse recentemente isso, porque ela foi a pessoa que, se eu não me engano, encabeçou esse processo de pedido de impeachment, só que ela já tem um alvo na cabeça, né? Por causa daquilo que aconteceu, infelizmente, com ela no período da eleição, e tá aí, a gente já imaginava que algo assim poderia acontecer, né? Karina Michelin. Pois é, existe uma perseguição que não é mais velada, né? É clara. E a Carla Zambelli, ela teve esse episódio que aconteceu dias antes, né, das eleições de 2022, um episódio que custou, né, muitos votos também ao Bolsonaro, porque eles manipularam isso de uma forma propagandística contra a Carla Zambelli, e esse também foi um ponto muito negativo para a campanha de Bolsonaro. E eles continuam no ataque, né? Eles continuam buscando ainda aí subterfúgios para trazer esses candidatos legítimos, eleitos pelo povo, enfim, representantes aí de milhares de eleitores, que essas pessoas sejam descreditadas, né? Descreditadas perante a opinião pública. E isso continua. A Carla Zambelli, ela encabeçou aí esse processo de impeachment de Lula, né? E foi algo que realmente movimentou a Câmara dos Deputados, que foi recorde aí de recolhimento de assinaturas, se eu não me engano, passaram de 147, alguma coisa assim, não sei exatamente em quanto fechou essa conta, mas uma coisa é fato, foi um recorde, né, e desde da última do recolhimento de assinaturas aí que teve o Bolsonaro, contra Bolsonaro, pedido de impeachment dele, que reuniu 127 assinaturas. Então, a Carla Zambelli fez um ótimo trabalho, também foi muito positivo em relação ao que aconteceu, as últimas declarações de Lula em relação a Israel, também isso contribuiu e muito, foi uma peça fundamental em relação a esse pedido de impeachment, porque realmente um chefe de Estado não pode se pronunciar dessa maneira, teve uma audácia enorme em fazer uma declaração do gênero forte, antissemita, criminosa, né? Porque isso jamais poderia acontecer. Em qualquer país ocidental republicano, um líder jamais faria algo do gênero. Como nós estamos vivendo em um estado de exceção, pode tudo, porque Lula realmente está alinhado aí com os regimes ditatoriais, autocratas, né, com os terroristas, com todos esses grupos que estão aí exterminando, né, pessoas, seu próprio povo, né, como é o caso do Hamas, que isso ninguém fala, isso ninguém comunica. Lula também não comenta sobre ainda o refém brasileiro que está ainda na faixa de Gaza, e ele nunca fez nenhuma menção a esse brasileiro que está ainda como refém ali na faixa de Gaza. Então, a Carla Zambelli entra com esse pedido de impeachment, embasada realmente em fatos, em dados, né, enfim, de coisas muito, muito fortes, elementos muito fortes para que isso seja angariado, esses votos. E no dia seguinte ela é intimada aí pela Polícia Federal, né, por um oficial de justiça que, pelas informações que nós temos, já teria procurado ela na casa dela, nos endereços dela anteriormente, mas eles encontraram ela, curiosamente, que é o lugar que é onde ela trabalha, que todo mundo sabe onde ela está todos os dias, dentro do plenário. Então, isso é claro, é mais uma perseguição que não é mais velada, já é muito claro, isso resume o nosso estado de exceção e a limpeza, né, que está acontecendo, que eles estão buscando fazer, que é a limpeza de uma oposição legítima dentro de um país que já não é mais democrático. Esse é o retrato do Brasil de hoje. Obrigado, Karina. Vou passar o comentário para o Diogo Forjado. Olha, era perfeitamente previsível, né, que a perseguição fosse intensificar contra figuras conhecidas da direita, principalmente aquelas que já tinham algum processo remanescente desde 22, no caso da Zambelli. A Zambelli teve que transitar ali num universo meio sombrio em 2023, medindo a sua visibilidade, a sua participação nas pautas mais
mais acaloradas no debate público, justamente para não receber os disparos do regime. Então, era esperado, aliás, ela já era para ela ter sido intimada por isso antes, já tinham tentado intimá-la 2 ou 3 vezes, alguma coisa assim, quando agora conseguiram fazer isso. Eu não acho que tem apenas a ver com o pedido de impeachment, não. Eu vejo nessa semana uma escalada, uma construção de percepção de força do regime como um mecanismo de engenharia social, para fazer as pessoas acreditarem que eles podem fazer mais do que de fato podem fazer. Então, veja que era previsível que depois da convocação para o dia 25, eles escalassem a pressão esperada, e é o que está acontecendo. Então, um primeiro lote de intimados a prestar depoimento, e era esperado que outros também fossem intimados, e não necessariamente pelas mesmas razões, porque você cria uma percepção de que eles estão crescendo. Veja, imagine que você tenha poder para intimar pessoas a depor, para talvez pegar mais um passaporte ou um celular baseado em lei nenhuma, porque esse nível de abuso contra autoridades está dentro de um parâmetro de aceitação da percepção social. Se você faz todas elas de uma vez, não tem o mesmo efeito de faz uma parte, aí o pessoal toma pancada, quando pensa que acabou, vem mais uma, a percepção é de que continua avançando, e você fez mais do mesmo. É como aquela história de construir uma força em campanha eleitoral. O candidato que você quer que ganhe, você não coloca direto em primeiro. Você coloca ele ali com 12%, 15%, e ele vai crescendo, o crescente da credibilidade. É a mesma construção de percepção que eles estão fazendo, ainda mais hoje, o presidente Bolsonaro foi intimado, presta depoimento. Eu acho que tudo isso tem uma certa conexão no sentido de buscar criar na sociedade a aceitação tácita para abusos, para criar o desânimo, a descrença e a desunião, porque é o que eles podem tentar fazer para minimizar os impactos desta avenida aqui, que estará lotada no dia 25. Então, eu acho que tem mais a ver com isso. Tem um pouco a ver também com o projeto de poder, que eu já falei aqui outras vezes, eu não vou remontar para não ficar um comentário gigantesco. Acho que tem um pouco a ver com isso também, a pressão contra o legislativo, contra figuras específicas, e isso passa por 2 fatores, além do medo pelo exemplo, né, passa da cortina de fumaça. Então, toda vez que se faz perseguição contra o bolsonarista, no conceito eugenista da esquerda, a direita, aliás, a extrema-direita, só existe extrema para eles, é menos humana, menos civil, e, portanto, ela está distanciada dos outros segmentos. Quanto mais você persegue este segmento desumanizado, descivilizado, mais fácil é vender a ideia de que os outros não serão alvo da mesma perseguição. E acho que isso tem um pouco a ver com o que acontece agora também, uma ideia de que o alvo é o Bolsonaro e o bolsonarismo, o que, no meu entendimento, você já sabe, já falei outras vezes, não é. Eu acho que esse caso da Zambelli é mais ou menos por aí. Era perfeitamente esperado, e eu acho que ela já sabia, inclusive, que isso poderia acontecer. Não me surpreenderia se outras figuras, por que pareça, entre hoje e amanhã, fossem intimadas a depor por qualquer outra coisa. Há uma construção de percepção, de pressão, que visa minimizar as ruas. Acho que é por aí.